A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Antes de qualquer coisa, como você sabe, ao longo de todos esses meses em que estamos juntos aqui todas as semanas, compartilhar o link. Envie para o máximo de amigos aí que você tem, nas suas redes sociais, compartilha lá no Facebook, compartilha no Instagram, e tudo quanto é rede social que você tiver, para que essa mensagem, para que esse tempo de estudo chegue ao maior número de pessoas. Lembrar você também que por meio desse QR Code aqui, você pode se tornar um amigo da missão. Você pode, de alguma forma, contribuir para que a nossa escola bíblica continue expandindo e continue chegando a um grande número de pessoas. Eu quero dizer para você o seguinte: hoje nós vamos estudar a 13ª lição dessa série que estamos percorrendo, essa Rota 32, nessa comemoração, nesse trimestre, dos 90 anos da Igreja Adventista da Promessa. Então hoje nós vamos encerrar essa série e graças a Deus por esse tempo que passamos conversando sobre o caminho do avivamento. E olha só que interessante, por coincidência, nessa semana também se completam 2 anos desde que a primeira escola bíblica especial foi ao ar, lá em 2020. Então, graças a Deus, Ele tem nos trouxe até aqui por meio da sua bondade, da sua graça, e o nosso mais profundo desejo é que todos esses tempos, se a gente colocar aí, foram 7 séries de lições, se a gente colocar isso em tempo, em minutos, quanto de conteúdo foi produzido, e a nossa oração é que esse conteúdo tenha alcançado um maior número de pessoas e tenha abençoado pessoas, abençoado a caminhada cristã de muitas pessoas. Então eu quero convidar você hoje a estudar conosco a lição de número 13, que é Clamando por um Avivamento. Pegue aí a sua lição bíblica, a sua Bíblia Sagrada e vamos juntos estudar a palavra de Deus. A nossa lição de hoje, a lição de número 13, vai falar sobre clamando por um avivamento. Eu achei muito interessante o tema, porque não é clamando por avivamento, mas por um avivamento. E por que fazer essa reflexão é importante? Será que é importante a gente orar e a gente clamar a Deus, pedindo para que Ele sopre o teu espírito, para que Ele derrame o teu espírito sobre nós? Nós observamos nessa lição, durante todas essas semanas, observamos que há sim, em momentos específicos na história e às vezes por resposta à oração do seu povo, esse derramamento especial do Espírito Santo de Deus. A gente observa isso e observamos isso quando percorremos toda essa Rota 32. A pergunta que fica é: o que ainda tem para ser derramado do Espírito sobre nós, sobre a nossa geração, sobre nossos filhos, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre aqueles que ainda estão envolvidos na missão de Deus nesse tempo? É sobre isso que trata a nossa lição de hoje. E o texto base dessa lição é o texto de Atos, capítulo de número 1, versículo 14, que diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Hoje, então, nós vamos estudar um pouquinho como que a história pode nos ajudar a entender a necessidade desse clamor por um avivamento. A necessidade de uma oração fervorosa, de um sentimento e de uma atitude fervorosa na busca por esse derramamento poderoso e especial do Espírito Santo.
E para nos ajudar, então, nessa lição de número 13, está conosco aqui mais uma vez o pastor Aníbal. Pastor Aníbal, mais uma vez, seja bem-vindo entre nós, que esse momento seja um momento abençoador em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, obrigado mesmo. É uma oportunidade muito linda de estar fazendo o encerramento dessa série de lições com você. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. E como bem você falou, que seja uma bênção, né, para toda pessoa que receber a oportunidade aí de ver essa lição, compartilhar com outros e mais profundamente no coração deles receber um ensino, né, e a pessoa dizer, eu quero viver isso. Legal. O intuito de tudo isso, né, não é somente aprender, mas também querer praticar. Praticar isso, né? Então, muito obrigado mesmo. Muito amém, obrigado. Amém. Estamos felizes aqui com a sua participação. Bom, caminhando para a nossa lição, e aqui o pastor Aníbal, eu quero entrar aqui nos questionamentos que vem nessa série, aliás, nessa lição 13, e ela começa falando um pouquinho sobre a crise pela qual estava atravessando a nação de Israel. Eu vou ler aqui a pergunta com base no texto de Joel 1:4, 10, 12 e o item 1, né, da sua lição bíblica aí. Em que consistia a crise pela qual estava atravessando a nação de Judá? Pastor, fala um pouquinho sobre essa crise que estava acometendo ali a nação de Judá. Então, pastor, muita coisa estava acontecendo. Se nós vemos aqui o profeta Joel, quando começa a profetizar, já tem um ambiente bastante difícil. E essa crise aí era uma crise bem forte, porque estava envolvido duas partes principais da vida dessa nação, que é a economia e também a espiritual. Diz aqui no versículo 4, né, de Joel, capítulo 1, que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Em outras palavras, tinha realmente, literalmente, nesse tempo, uma infestação de gafanhotos. Hoje em dia também, né, às vezes estamos vendo nos noticiários, realmente é um desastre, né, porque estraga os campos férteis, tem muita perca econômica, mas a nossa nação, as nossas nações hoje em dia não dependem exclusivamente disso, né. Naquele tempo, Israel era um povo quase que exclusivamente agrícola, então uma perca dessas era incalculável. As pessoas ficavam mesmo arruinadas. Era uma ruína quase que completa. Perder a seara do ano, perder aí a colheita do ano, era terrível. Só que a questão não acaba nisso aí. Quando parece que está por passar essa crise, também temos uma informação aqui de uma seca muito grande. Então, se alguém não estava ainda perdendo pelos gafanhotos, essa seca vem realmente acabar com toda a esperança de uma recuperação econômica. E além disso, diz que uma frase, né, que a necessidade tem cara de heresia. Quando a necessidade começa a apertar, também o coração das pessoas começa a demonstrar o que tem por dentro, e temos um cenário espiritual também bastante preocupante. Naquele tempo, Israel estava flertando bastante com a idolatria. Joel se levanta justamente para anunciar que Deus não concorda para nada com isso. E depois ele vai dizer que vem o grande dia da vingança do Senhor, mas ao mesmo tempo também ele vai dizer, né, que antes da vingança, o Senhor tem graça, né? O Senhor tem o que nós vamos chamar de avivamento. Sim. Mas naquele momento, especificamente, para eles era muito difícil. Talvez o Joel não tinha muito público a favor dele nesse momento, já que Joel vem denunciar o pecado do povo,
num momento de muita crise. Quando a pessoa está em crise, é difícil de ouvir uma exortação. Mas é o que estava precisando, e é o que Joel se anima a dizer, diz o Senhor. Isso é o que diz o Senhor. Só que nesse diz o Senhor, o ambiente era muito contraditório, as pessoas estavam revoltadas e talvez eles não estavam dispostos a admitir. Mas a realidade, a palavra de Deus nos mostra que essa crise, em grande medida, é por causa do comportamento deles. Deus já tinha falado, desde o tempo de Moisés, né? Desde aquele tempo, que se o povo que Deus estava tirando do Egito, ele se comportar do mesmo jeito que aquele povo que já estava morando em Canaã, eles seriam castigados. E um dos castigos que o Senhor prometeu, ele na realidade não prometeu, ele estava advertindo, né? Estava avisando, a terra de vocês não vai produzir. Está em Deuteronômio, né? Eu vou fechar. A Bíblia diz, vou fechar mesmo. E o que estava acontecendo aí? Estava fechado. Quando fecha a parte econômica, o que Deus, na realidade, está querendo é também olha a parte espiritual. E essa é uma outra crise, né? Essa é uma outra crise que, segundo Joel, se nós lemos ele, está incentivando as pessoas a entender, né? Não diz diretamente aí, mas tem que entender aí que se convertir, tudo pode mudar de novo. Em outras palavras, o que está provocando tanta crise é justamente a atitude que estão tendo eles para com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus daquela nação. E eles recebem essa palavra no meio de uma crise muito grande. Sacerdotes que não têm o coração completamente convertidos a Deus, pessoas da nação que deveriam conhecer a Deus, não conhecem e oferecem a sua fé, eles depositam a sua confiança em ídolos. Eles fazem rituais de fertilidade para ver se, através desses rituais, uma chuva cai. Para ver se a economia melhora. A idolatria tomou conta, né? Exatamente. Por quê? E vemos, de novo, né, a mesma situação que vemos lá no Monte Sinaí. Diante da desesperação de não saber o que aconteceu com Moisés, o povo vai ouro, né? E foge dessa desesperação, né? Para onde? Para a idolatria. Para a idolatria. Então, eles veem nessa atitude uma escape. Não, nós temos que ir para um Deus. Mas eles não vão para o Deus verdadeiro. Do mesmo jeito aqui, está faltando comida, está faltando tudo, e ao invés de ir para Deus, com um coração sincero, eles vão para outras coisas, né? Para outras coisas que estão aí na mão. Hoje em dia, também temos uma situação muito parecida. Antes de nós continuar aí com essa história, quantas vezes nós, diante da necessidade também, pastor, talvez alguma pessoa aí, ao invés de ir para Deus, ao contrário de ter essa atitude, essa pessoa decide ir para o trabalho que é ilegal, decide deixar a igreja, não vai congregar mais, com tal de fazer algum outro trabalho extra, decide se revoltar contra a fé, porque aparentemente essa fé não está respondendo, e decide fazer coisas que vão contra Deus. O que estamos vendo, então, é uma grande crise. Sim. Porque era justamente essa atitude. Não é que as pessoas ignoravam completamente, sabiam de Deus, mas estavam decidindo deixar a Deus para ir a outra proposta. Assim, faz a gente até pensar que, para algumas pessoas, né, em situações como essa, a solução é o avivamento, né? Mas parece que para algumas pessoas elas vão buscando outros subterfúgios, né? Outras soluções, entre aspas, aqui, na expectativa de solucionar uma crise que, somados os fatores aqui, quando a gente olha o texto de Joel, parece claro que é uma crise espiritual, né? Sim. É uma crise espiritual. E eu queria partir para a segunda pergunta, para a gente tentar aprofundar um pouco mais isso.
Porque na segunda pergunta da nossa lição, ela vai falar que o profeta convocou o povo a superar a crise por meio do retorno para Deus. Como deve ser essa conversão, né? E aí com base em Joel 2 e também no nosso comentário. Eu li a pergunta só para a gente tentar aprofundar isso. Porque parece que os momentos de crise, eles também são grandes, como que eu posso dizer assim, chacoalhões ou empurrões de Deus para o seu povo clamar por avivamento, né? E às vezes o povo, como foi lá no Sinai, por exemplo, o povo sai fora, vai tentar outra solução, né? Mas aqui o profeta Joel, ele chama o povo à conversão, chama o povo para Deus, né? Então fala um pouquinho para a gente sobre essa segunda questão. E é justamente, eu concordo com você, pastor. Talvez a gente, se fizer um reconto, né? Como é que tem sido a minha atitude diante da crise? Muitas vezes, quem foi chacoalhado, né, usando essa palavra, percebeu, né? Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso me converter nessa área. Eu preciso mudar essa área aqui. Eu estou abandonando um chamado de Deus. Eu estou abandonando o propósito de Deus para a minha vida. E a bênção de Deus é justamente consequência de viver na vontade de Deus. Tem um pastor que eu conheci, muito amigo meu. Não sei se ele vai assistir esse vídeo, porque ele está na Argentina. Mas ele contava assim, que no tempo que ele estava pastoreando, ele foi convidado por um amigo dele e falou: pastor, eu quero que você venha e ore para abençoar aqui a minha loja, porque eu estou para inaugurar. O pastor falou: tudo bem, vamos orar pela tua loja. E ele foi lá, orou. É uma bênção fazer essas coisas, né? Dizer a ele: Senhor, abençoa a minha loja, abençoa o meu projeto, abençoa. E aí o pastor dizia, né, nessa oração: Senhor, abençoa essa loja, abençoa esse lugar, abençoa as pessoas, abençoa. Só que essa loja, depois de 3 meses, faliu. Aí ficou a pergunta, né? O que aconteceu? Aí a oração não foi boa. Aí não desistiu o homem. Ficou a pergunta só. Esse homem não desistiu. Ele fez outra empresa, outra loja novamente. E ele chamou novamente o pastor. E falou: pastor, por favor, venha orar pela minha segunda loja. Eu tenho certeza que agora sim vai dar certo. O pastor foi, orou novamente. Senhor, abençoa essa loja, abençoa o dono, abençoa as pessoas, abençoa para que tenha, mas seja a tua bênção. O que aconteceu depois, pastor? Faliu. E essa história é real. E aí a pessoa começou a se perguntar, né? Mas, pastor, você orou 2 vezes e as 2 vezes falhou a minha empresa. O que está acontecendo, pastor? Será que é Deus o problema? E aí ele falou: não é Deus. O problema está com você. Você está pedindo para eu orar pela bênção de Deus. Eu estou orando e Deus ouviu tanto que você não está percebendo que a bênção do Senhor é você entender que a vontade dele não está nessa loja aqui, porque você tem um chamado para pastorear. Esse homem realmente tinha um chamado para pastorear. Depois, fiquei sabendo que realmente tinha um chamado para pastorear. Mas ele estava dizendo: não, eu não quero pastorear. Eu não quero me ocupar das pessoas. Mas Deus tinha chamado. E quando ele pede a bênção de Deus, ele está pedindo: Senhor, faça a tua vontade. Porque a bênção de Deus é a vontade de Deus sendo cumprida na minha vida, né? Então, essa vontade de Deus não sendo cumprida nesse povo é o que Deus está querendo remediar, né? Esse povo não está de coração rendido a Deus. Esse povo não está com o coração completamente convertido ao Senhor. E ele diz: você quer solucionar todos os seus problemas? Pois então solucione isso aqui. Peça a minha bênção. Em outras palavras, traduzindo, igual, né? Você sabe que a fórmula, né? As fórmulas é igual a... Que é igual a pedir a bênção do Senhor? Me converter a Ele. Fazer a vontade dEle. E fazer a vontade dEle significa justamente isso. Senhor, o que você quer? E aí Deus vai dizer, né, em capítulo 2, versículo 12, o que eu quero? Declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto.
arrependimento. Assim, volte-se para mim. O que Deus quer da minha vida? Com certeza Deus não vai deixar sem resposta a isso. O que Deus quer da tua vida, você que está vendo aí? Deus não vai deixar sem resposta. Ou mais tarde, ou mais cedo, o Senhor vai responder. Eu quero isso de você. Eu quero que você se ocupe disso aqui. Eu quero que você faça isso aqui. Então o Senhor não deixa aí na dúvida. Deus sempre vai dizer, eu quero isso aqui. Então a grande crise que eles estão vendo, está tudo arruinado, tem seca, tem tudo dando errado. E aí o Senhor não diz, eu te prosperarei. Porque isso já está implícito nessa da bênção. Se Deus abençoa, vamos ser prosperados. Mas a bênção do Senhor, aqui ele está dizendo, né? Venha comigo, que a bênção está comigo. E demonstra que nesse período de crise eles haviam virado as costas para Deus, né? É como se eles tivessem decidido viver a vida, talvez ali naquela busca por soluções, por resolver os problemas, mas ao fazer isso, eles viraram as costas para Deus, né? E Deus agora está dizendo, olha, vocês precisam inverter a ordem, vocês precisam virar as costas, né, para a idolatria, para o pecado, para tudo isso e se voltar para mim, né? Porque, e é muito interessante, porque esse texto de Joel, logo na sequência, né, Deus vai fazer uma série de promessas, né? E as promessas que Deus faz é muito interessante porque só Deus pode cumprir, né? E aí faz eu lembrar de Malaquias, né? Quando Deus fala assim, e eu abrirei as janelas, né? E aqui eu vou fazer mais uma lembrança aqui do nosso querido irmão lá da IAP de Vila Medeiros. Um dia, um marceneiro, um excelente marceneiro, ele dizendo para mim, pastor, sabe por que está escrito que Deus abre a janela? Porque janela só pode ser aberta por dentro, né? Porta você abre por dentro ou por fora, mas janela é só por dentro. Então, assim, o que Deus está dizendo só eu posso fazer isso acontecer. Só eu posso trazer essa abertura para você, né? E aí você observa que há um condicionamento aqui, né? É virar as costas para as outras coisas, para o pecado e se voltar para Deus, né? E eu queria frisar uma coisa a mais. Só à vontade. Uma coisa a mais. Pastor, perceba uma coisa, e também tudo que estiver aqui vendo, que a crise não é a que está provocando a atitude de rebeldia. Na realidade, a crise o que está fazendo é demonstrar, está tirando a poeira, né? Está tirando a poeira e está revelando, né? O coração rebelde, Exatamente. Né? Então, uma pessoa que não está em crise pode até disfarçar uma vida religiosa, porque não está em necessidade. Então, pode disfarçar uma vida religiosa, uma vida aparentemente muito convertida, e muitas vezes nós caímos nisso aí. É o modo automático da nossa fé. O que quer dizer isso? A nossa devoção já não é uma devoção, é simplesmente um costume. E isso Deus não gosta. Deus quer um relacionamento. Então, o que acontece? Deus permite uma coisa dessas, aqui foi terrível, né? Pode acontecer uma coisa terrível, pode acontecer uma doença, pode acontecer aí, para a gente acordar e dizer, peraí, será que eu estava sendo tão fiel como eu pensava? Ou será que eu estava em modo automático? Sim. O pastor de Jesus Copy vai dizer isso, né? O crente automático. Para nós, é muito mais fácil ser crentes automáticos. Por quê? Porque é uma rotina de coisas que a gente faz. Mas o relacionamento vai justamente nos levar a nos converter a Deus sempre, nos converter, ir a Deus. Não é uma coisa automática, é uma decisão diária. E então isso eu queria frisar, né? Como Deus, através dessa crise, na realidade, o que ele está dizendo é: olhem o resultado dos seus próprios caminhos, porque antes de chegar ao primeiro gafanhoto, vocês já estavam nessa crise espiritual. Sim, sim. E aí me veio algo aqui à cabeça, né? Porque nessa frase que você falou, né? A crise, na verdade, ela tirou a poeira, ela revelou o coração que estava em rebeldia, né? E você disse também que é muito fácil, quando tudo está bem, a gente fingir ser crente, né? E é muito interessante isso, porque
Isso acaba sendo o grande enigma, por exemplo, do livro de Jó, né? A grande frase que aparece no início ali do livro de Jó é, bom, ele é fiel porque o Senhor circula ele de todas as bênçãos, o Senhor dá tudo para ele, né? E aí observa que a fé ou a disposição do coração de Jó, ela é testada na dificuldade, né? Veja que quando os amigos chegam e dizem assim, não é possível, alguém sofrendo assim tem que ter alguma coisa escondida, né? E Jó faz o quê? Ele estabelece Deus como seu juiz, como sua testemunha, né? Ou seja, eu tenho consciência de que o meu coração não se afastou de Deus, né? E para algumas pessoas é o contrário, né? O coração parece que na crise, ao invés de empurrar elas para Deus, nisso que a gente está chamando de conversão, de avivamento, parece que endurece mais o coração, né? O coração fica mais duro, porque parece que para algumas pessoas, me corrija se eu estiver equivocado, mas para algumas pessoas é mais fácil fingir do que de fato viver uma vida real com Deus, né? Não tenho problema, estou fingindo santidade, estou fingindo vida boa, estou fingindo tudo. Veio o chacoalhão, eu estou chateado porque veio o chacoalhão e não porque eu estou fingindo uma vida com Deus, né? Uma experiência, pastor, que talvez pode ilustrar isso aqui. Quando eu estava no terceiro ano do meu ensino médio, graças a Deus, eu tinha um auxílio mesmo de Deus, porque Ele me ajudava. Eu às vezes estudava, às vezes não. Mas chegou um momento que eu me confiei. Falei, é muito fácil mesmo. O que aconteceu, pastor? Quando estava indo as minhas notas bem, as pessoas achavam, olha, que inteligente tudo. Mas quando a minha nota baixou, porque era consequência óbvia, né? Óbvia. Quando chegou o momento... É óbvio de quem não estuda. Quando chegou a prova, quando chegou o exame final, a prova, o momento da prova, né? O que aconteceu com aquele homem que estava fingindo que estava aí tudo bem? O que aconteceu com aquele aluno que era muito fácil todas as coisas sem estudar? O que aconteceu com aquele aluno que supostamente passava de letra? Tremeu as pernas. Foi revelado, né? Foi revelado que não era tão assim. Pensa como foi difícil aprovar essas últimas matérias. E não é que as provas eram mais difíceis. Não. A minha preparação era diferente. O coração estava longe das provas. Exatamente, porque eu entrei nesse modo automático, né? Como eu estava aprovando facilmente, supostamente, né? Mas quando chegou a prova, eu não estava capacitado. Por quê? Porque eu estava descuidando. Pode acontecer o mesmo na vida espiritual, né? Eu estou caminhando na minha vida cristã, está saindo tudo bem, não preciso mais profundidade com Deus, Sim. Não preciso uma conversão total, não preciso ainda, mas quando chega a prova, preciso de tudo isso. Sim. E aí é que acontece, né? Que fica revelado que eu vou precisar dessas coisas que Deus vai dizer, né? Venha para mim com jejum, humilhação, né? Venha para mim com choro. Venha para mim com a atitude de Neemias, aqui na lição bíblica vai dizer, né? Neemias, quando soube da crise que estava aquele povo naquele tempo dele, né? Ele diz que ele demonstra tanta tristeza. Naquele tempo, né, o costume de rasgar as vestes, sim, né? Sim. Usar uma veste muito menos... Pano de saco mesmo. De saco, né? Hoje dizia ser uma veste humilde, né? Ou seja, nada especial. E a pessoa ficava jejuando e chorando. Chorando, né? A atitude do Neemias. E Deus vai dizer uma coisa bem parecida, né? Venha para mim com essa atitude. Você chega a mim jejuando, se humilhando, chorando se é que é preciso, mas reconhecendo que na realidade você não estava fazendo tudo o que você estava fingindo. Na realidade você era no modo automático. E aqui faz um contraponto interessante para a nossa época, né? Que é nessa fala, né? nesse chamamento de Deus, digamos assim, que é exatamente o oposto do que alguns fazem hoje, né?
Então, quando chega a crise, irmão, declara que essa crise não está acontecendo, né? Eu não admito, eu não quero. Então, e aí, assim, me chama a atenção a ideia de voltar-se para Deus com humildade, com jejum, com oração, com clamor, mas com essa atitude de humildade, né? Que é exatamente o oposto dessas atitudes, né? Senhor, eu sou dizimista, eu não admito isso na minha vida, eu não admito essa doença, eu não admito... E esse não admito, ele, na verdade, usando a expressão que a gente usou há pouco atrás, tira a poeira de um coração distante de Deus, né? Não é um coração que consegue, como você disse, se relacionar com Deus, mas um coração que faz de Deus uma espécie de usufruto, né? Enquanto Deus está me dando, nós estamos bem. Quando Deus para de me dar as coisas, aí eu fico chateado com Ele. E o pior é que o inimigo vai fazer, né? Em Jó, não é parte da lição, mas em Jó vai dizer, eu suspeito que esse aqui é crente, ou diz que é crente só pela bênção. O pior é o pior não é a gente sofrer, o pior é dar motivos para o inimigo ter razão, né? E essa crise que pode chegar na nossa vida, Deus pode permitir justamente com esse intuito de levar a gente a avaliar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento, a nossa ida e volta com Deus, né? Porque Ele está trazendo. E a volta minha, né? O que volta para Ele? E aí é quando o Joel vai dizer, né? Olha, vocês estão esperando uma chuva, vocês estão esperando uma bênção aqui para produzir o campo, mas ele vai dizer que a chuva que tem o Senhor é 1 milhão de vezes melhor, milhares de vezes, milhões melhor, e a única coisa que está precisando é se converter, voltar, né, o coração para Deus. Olha só, a gente está esperando talvez aqui uma gota de Deus, e Ele tem todo um oceano esperando derramar. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja enfrentando uma crise ou passando por uma crise na sua vida. Eu sempre disse isso nas igrejas em que pastoreei, e eu quero repetir aqui para você. As crises talvez seja Deus com saudade da sua oração. Porque, por incrível que pareça, nos momentos de maior bonança da nossa vida, são os momentos em que nós mais nos afastamos de Deus. Então, quem sabe, nessa crise, o que Deus quer, na verdade, é ouvir novamente a sua voz, é ouvir você em humilhação, jejum, clamor, se aproximando dEle, para que Ele mude, para que Ele vire a história da sua vida. Então, crises não são para nos matar, crises são para nos aproximar mais do nosso Deus. Vamos falar então das bênçãos, pastor Aníbal? Vamos. Há uma promessa aqui, né? Não é só na crise que para, há uma promessa de Deus, né? A nossa pergunta 3, ela diz, que promessa fez o profeta Joel da parte de Deus e quando ela se cumpriu, com base em Joel 2, esse texto aqui a gente sabe de cor, né? Joel 2:28, Atos 2:4, como que foi essa bênção de Deus? E aí, para os nossos irmãos perceberem que a vida do crente não é na crise. A vida do crente é experimentando a realização da promessa de Deus, mas passa por uma conversão do coração, né? Exatamente. E veja isso aqui, pastor. A nossa igreja, ela nasce no avivamento. Rota 32 justamente vai dizer, né, e nos vai relembrar um fato histórico. Deus aviva o coração de uma pessoa. Mas não é a primeira vez que Deus está avivando um coração. Deus, desde o Antigo Testamento, né, antes de Cristo Jesus ter vindo em carne, já tem visitado pelo seu Espírito grandes homens. Qual é a diferença? Que aqueles grandes homens, quando acaba o ministério deles, também o Espírito não continua com o sucessor sempre, né? Quase sempre era um momento depois de que as pessoas deixavam, aí o Senhor levantava outro líder novamente pelo seu Espírito, e vemos essa questão cíclica, né? Uhum. Agora Deus vai dizer novamente, eu vou derramar novamente meu Espírito.
E esse povo já sabe o que é isso. Eles já estão sabendo, porque eles já tinham, naquele tempo, o Pentateuco, eles já sabiam que realmente o Espírito podia visitar os líderes. Mas agora já não é somente, no versículo 28 diz, sobre todos os povos, ou como diz as nossas traduções, sobre toda a carne. É muito interessante para mim a NVI que diz sobre todos os povos, porque sobre toda a carne pode até limitar novamente uma só nação. Sobre todos os povos, aí não. Todos os povos, né? Todo o planeta. E essa promessa é incrível. Nosso Deus, o Santo Deus, que tem tanto zelo pelo povo de Israel, que derramou o Espírito dele para poder levantar líderes para essa nação, ele diz que esse mesmo Espírito vai ser derramado não apenas a todas as pessoas dessa nação. Veja só, era só os líderes, agora já não é só os líderes, também todo o povo. Mas não é somente para eles. É para o mundo inteiro. Olha, já começa a se espalhar para todos os povos agora. Essa promessa, naquele tempo, talvez eles não tinham a dimensão de que estava significando. As promessas de Deus, muitas vezes, são enigmáticas, né? Como dizer, o que será que significa isso de todos os povos? E no cumprimento da promessa, entendemos. Quando Deus derrama o Espírito dele, começando esse cumprimento, né, da promessa que o Pai está fazendo, que Jesus vem a confirmar, que o Espírito vem trazer, é que todos os povos realmente começaram a ter noção de que o Espírito estava disponível. Aí Pedro se levanta e diz, é para vocês, para seus filhos. E quem estava escutando essa primeira pregação? Quem era esse vocês? Eram partos, elamitas, macedônios. Vários lugares, né? Muitas nações estavam escutando essa pregação. E Pedro está dizendo, é para todos vocês, para seus filhos e para quantos nosso Deus chamar. Não tinha um brasileiro, talvez, mas se o Brasil tivesse um representante para enviar, estava aí também. Sim. Mas é para só nós entender de que Deus, naquele dia, inaugurou uma nova etapa. E ele cumpriu a promessa dele. Todos os povos seriam abraçados, todos os povos seriam contemplados com essa promessa. E tal é assim que nosso pastor João Augusto da Silveira, ele sem ter conhecido pessoalmente essas pessoas, mas ele creu isso de quantos nosso Deus chamar. Essa foi a promessa que Deus deixou, né? E ele se considerava chamado e ele tinha certeza de que ele podia alcançar essa bênção. E alcançou. Nossa lição bíblica, o nosso enfoque agora é clamando por um avivamento. Por que eu vou clamar por esse avivamento? Porque é para mim essa promessa. Olha a chuva de bênção, né? Voltando novamente para Israel. Eles estavam numa sequia muito grande, eles estavam com uma crise muito grande, eles estavam esperando a chuva literal. Aí Deus diz, eu vou derramar sim, mas eu vou derramar muito mais do que água. Eu vou derramar o meu Espírito, porque o que está seco aqui não é apenas a terra. Está seco é o coração de vocês. É. E isso é que eu vou fazer florescer novamente. Nosso Deus cumpre essa promessa. E veja aqui, pastor, de que essa promessa é justamente o que a lição bíblica nos está levando a buscar, né? Se a promessa foi para aqueles, e pode alcançar hoje em dia aqui, ano 2022? E nossa resposta deveria ser sim, Senhor. Pode alcançar. Então, pode pedir. Porque, como você bem falou agora, tem coisas que só Deus pode solucionar. Eu posso derramar uma água na terra. Não preciso esperar chuva. Mas o que eu não posso, de jeito nenhum, é colocar uma gota do Espírito no meu coração. Sim. Isso somente Deus. Isso é muito importante, né? Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você também esteja aí na sua vida vivendo uma terra seca. Uma terra que precisa de um derramamento sobrenatural do Espírito de Deus.
É um momento de clamar, é um momento de suplicar. Quem sabe esse derramamento, esse avivamento do Espírito não seja derramado sobre a sua família, não seja derramado sobre o seu casamento, não seja derramado sobre o seu trabalho, não seja derramado sobre a sua vizinhança, sobre o seu bairro, a sua igreja, a sua cidade, o seu estado. Não existe uma limitação para esse derramamento poderoso do Espírito, mas aqui há um convite de Deus, e o convite é, pastor Aníbal, clamar. Clamar, né? E isso leva a gente para a quarta pergunta. O que eles estavam, como que eles aguardavam o cumprimento dessa promessa do derramamento do Espírito, pastor Aníbal? Nossa pergunta 4, aqui com base no texto de Atos 1:14. Aqui, meu irmão, minha irmã, você vai ver a conexão. Você vai ver como que existem as crises, e aqui uso uma expressão que eu acho muito interessante, Deus diz assim, não rasgue suas vestes. Ou seja, você não precisa fingir nada, rasgue o coração. É uma atitude interior, é uma atitude mais profunda, rasgue o coração. E se assim for, aí ele responde, né? Eu derramarei, né? Então, qual que é essa atitude, como que é essa maneira que os cristãos aguardam por esse derramamento com base no texto bíblico? Não poderíamos entender tudo o que estava acontecendo aí nesse momento se nós não lembrarmos o que aconteceu 10 dias antes. 10 dias antes de chegar o Espírito Santo, nessa ação sobrenatural, eles estavam despedindo Jesus. Jesus estava voltando de onde tinha vindo. Estava indo para a direita do Pai. Ele tinha vencido, cumpriu o ministério dele, e ele estava deixando. E essas pessoas que estavam já aqui despedindo Jesus, eles recebem uma promessa. Jesus vai voltar. Então, poderíamos dizer, pronto, vamos ser felizes porque Jesus vai voltar mesmo. Só que Jesus não deixou margem para isso, né? Fiquem tranquilos. Jesus vai dizer, em primeiro lugar, vocês vão ficar aqui, onde anteriormente eu fui crucificado. Vamos lembrar disso, né? Onde eles estavam sendo ameaçados, onde os líderes estavam olhando com olhar de raio-x, né? Quem será que era seguidor desse Jesus? Também vamos acabar com eles. Porque se matou o líder... Os liderados dispersam, né? Então, vamos atrás dele. Então, também, se o líder foi crucificado, os liderados também poderiam sofrer a mesma sorte, né? Então, essa era a situação. Não poderíamos, então, nós imaginar que se eu estiver nesse lugar, como estaria o meu coração? Mas eles vão se agarrar de uma palavra de Cristo Jesus. Fiquem aguardando. Mas vocês fiquem aqui aguardando. O que vão ficar aguardando? Eles têm uma esperança. Deus vai enviar uma coisa. Talvez eles não estão esperando o que veio, né? Que é o batismo no Espírito Santo desse jeito. Mas, sem dúvida, eles estão esperando. Eles estão aguardando. O Senhor vai trazer alguma coisa. Talvez até Jesus volte mesmo. Mas eles sabem, o Espírito é que vai vir. Por que eu tenho tudo isso? Porque nós, geralmente, quando lemos aqui, eu já penso na minha mente de hoje, eu já sei o que aconteceu, né? Eles não estavam sabendo. E apesar disso, eles estavam orando diante das ameaças, diante de toda essa coisa. O Espírito não tinha descido, não tinha batismo no Espírito Santo, não tinha línguas, não tinha poder para curar os doentes, não tinha nada dessas coisas ainda. O único que eles tinham era uma promessa. Fique orando. Hoje em dia, será que também nós somos incentivados a orar? Mas, Senhor, eu estou clamando e eu não estou vendo milagres. Ele também não estava vendo milagres. Mas eles estavam clamando. Eu não posso entender o tamanho do milagre de Deus nesse lugar, sem entender esse contexto de que eles estavam orando com ameaças, com medo talvez. Porta trancada, que ninguém entre, que ninguém sabe que estamos aqui, estamos escondidinhos. Mas está orando.
estamos clamando, Senhor, se você prometeu, então traga. Somos fracos. Senhor, não temos a capacidade de fazer isso que o Senhor fez. De repente, o Espírito Santo vem. Às vezes, a gente pensa que o avivamento é porque uma pessoa já nasceu com um superpoder, porque já nasceu super espiritual. E não, são pessoas que decidiram clamar. Lembro de uma lição que estava falando de um menino que quando tinha 13 anos, ele já estava completamente rendido à vontade de Deus. 13 anos. E ele trouxe um avivamento, se não me engano, na Escócia. O nome, não vou lembrar, John Knox. John Knox, isso. Bom, aí não sei pronunciar essa palavra, porque... É John Knox mesmo. Essa aí. E você vê, né? O que fez de diferente? Será que esse menino já nasceu diferente? O que ele queria era de Deus. É ele que dizia, né? Dá-me a Escócia, senão eu morro, né? Exatamente. Essa era a oração dele. Né? Porque orava. Porque orava. E porque orava, ele recebeu resposta. Porque orou Jesus Cristo, esses discípulos também entenderam que teriam que orar. Porque eles oraram, o Espírito Santo trouxe e cumpriu o que ele queria já. Quando o coração do crente se alinha com o de Deus, tudo pode acontecer. Mas esse alinhamento é pela oração. Pela oração. Porque oraram naqueles tempos, nossos pioneiros receberam o batismo no Espírito Santo. Porque oraram. Não foi porque tinha uma fé tamanha que não precisava orar. Foi porque oraram. Foi porque orou. Por que estamos hoje aqui nós? Porque também oramos. Por que somos crentes hoje? Porque estamos em oração. Se nós paramos de orar, para nosso relacionamento com Deus e para tudo. Sim. É o que aconteceu com Israel. Eles pararam de orar a Deus, começaram a orar ídolos e parou a bênção também. A nossa grande oportunidade hoje é esperar o avivamento orando. Clamando, né? Clamando. Tem uma frase interessante. Um professor meu dizia assim, a noite, ele estava citando um outro autor, mas ele dizia assim, a noite é sempre mais escura antes do amanhecer, né? Uma paráfrase ali do texto dos Salmos, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Portanto, enquanto a noite está escura, é o tempo de oração, é o tempo de orar. Exatamente. Quando mais a gente se afunda na crise, quanto mais a escuridão parece tomar conta, é mais tempo que a gente precisa gastar de oração, né? Porque é só essa oração que traz amanhã, é só essa oração que traz a alegria do amanhecer, né? E essa disposição de busca, de insistência e ao mesmo tempo de perseverança, né? Uma perseverança está para além da insistência, né? É uma convicção, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, Senhor, apenas uma palavra sua, se o Senhor der uma palavra, né? Então, e às vezes eu fico pensando assim, quando Deus der essa palavra, que Ele encontre a gente de joelho no chão, né? Exatamente. Mas posso dizer uma coisa mais, sempre Ele está dando essa palavra. O problema está que, como nosso joelho não está no chão, a gente não está ouvindo. Faz todo sentido, todo sentido. Verdade. E a nossa perspectiva para o futuro, como pode ser, então, diante dessa uma lição que nem essa aqui? Será que pode mudar tudo através de uma oração? Eu acho que sim. Você que está orando aí, nunca Deus te respondeu? Eu acho que sim. Toda pessoa sempre foi respondida. Em alguma oração por uma doença, alguma coisa, Deus sempre respondeu isso. E Ele diz, né, aos que clamem dia e de noite pelo Espírito, eu não vou deixar de dar. E aqui é justamente isso, né? Será que somos capazes de buscar de dia e de noite? Está se cumprindo tudo, né? Você vê aí guerra e rumores de guerras. Estamos vendo na Europa uma convulsão.
essa confusão está chegando até aqui o solo brasileiro. Por quê? Porque a economia é muito frágil, então vai afetar a nossa economia também, vai afetar o salário que eu vou receber no final do mês, e a crise está lá. Mas por que está acontecendo isso? Porque Jesus falou, nos últimos tempos, seria desse jeito. Se Jesus está cumprindo essa promessa, com certeza tem outra promessa mais gloriosa também, que estamos nós analisando aqui. O avivamento também não é uma promessa. Também não, os crentes não podem receber. Nossa igreja, como conjunto, e cada um individualmente, pastor, nesse tempo pode experimentar esse avivamento. Sim. Eu acredito. Amém, eu também acredito. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando ao final da nossa lição bíblica. Acredito que nesse tempo que passamos aqui, você tenha sido abençoado com a palavra de Deus. Pastor Aníbal, eu queria que o senhor fizesse uma oração para a gente nesse momento. Pode ser? Amém. Senhor, eu acredito na tua palavra. A tua mão não tem se encolhido. A tua mão continua sendo poderosa. A tua igreja precisa hoje de avivamento e eu acredito que esse avivamento está próximo. Precisamos estar em sintonia com Deus. Precisamos nos converter. Precisamos deixar as nossas ocupações pessoais para nos ocupar do nosso Deus. Nos ajuda, Pai, a clamar, porque esse avivamento pode mudar todo. Pode mudar a nossa casa, pode mudar o casamento, pode mudar a saúde, pode mudar a igreja, pode mudar as lideranças, pode mudar até o bairro onde estamos morando, pode mudar tudo. Então, se precisamos e estamos vendo que tem que mudar coisas, eu, Senhor, peço a Ti que nos ajude a ter como único alvo orar por um avivamento, porque esse avivamento pode mudar tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Pastor Aníbal, mais uma vez, obrigado por sua participação aqui com a gente. Obrigado. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao fim. Eu agradeço por sua companhia durante todos esses nossos estudos e eu oro a Deus para que Ele continue te abençoando até uma próxima oportunidade. Jesus te abençoe. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.